Bem, bom dia a todos. Iniciar mais uma aula, né? Na verdade, é a primeira aula do que eu estou chamando de bloco 2. Né? A gente fechou aquele bloco 1, que a gente foi até a Segunda Guerra, entendendo todos aqueles processos da transição da primeira para a segunda Revolução Industrial, né? Transição do século XIX ao século XX, e as chamadas industrializações retardatárias. Bem, nesse segundo bloco, vamos estudar os eventos que aconteceram aí nesse período, que eu estou chamando de 1945 a 1970, que vai ser conhecido por alguns como a Era de Ouro do Capitalismo, né? Que vai ser o momento onde o capitalismo vai ser o momento onde a economia mundial mais vai crescer, expandir o processo de industrialização, América Latina, Ásia, né? Então você vai ter um crescimento violento da economia mundial. Né? Onde você pega as taxas de fertilidade, né? Você vai ter o chamado baby boom, né? Onde a população mundial vai ser a maior taxa de fertilidade que a população mundial vai ter em toda a sua história, né? E aí você tem os avanços da medicina, uma série de coisas. Bem, o primeiro elemento que nós vamos estudar, o primeiro elemento que nós vamos entender, o primeiro elemento que nós vamos é o que a gente pode chamar assim do que foi a Guerra Fria, né? Mas na verdade a gente vai entender essa Guerra Fria, nós vamos entender que seria nós vamos entender um pouquinho além disso da 1970, porque a gente tem que entender como é que ela termina, tá? Como ela começa e como ela termina. Que eu estou chamando da Guerra Fria a unimultipolaridade, né? Porque a gente vai começar a Guerra Fria, um mundo bipolar, depois você vê um mundo unipolar, depois você vê um mundo multipolar. E hoje nós estamos vendo talvez um mundo bipolar novamente, vendo essa disputa entre Estados Unidos e China, especialmente. Bem, essa ordem mundial, né, ela se altera no final da Segunda Guerra Mundial. A gente viu como já vinha se alterando desde o final do século XIX, com a questão dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? A Inglaterra vai perdendo a sua, deixando de ser o centro ciclo da economia mundial. A gente viu o porquê, a gente viu como isso acontece, né? Então, você tem dois processos que acontecem aqui nesse período. Primeiro, você tem a chamada Conferência de Alta, né? Quando você tem essas duas maiores potências ali, né, que Estados Unidos e União Soviética vão dividir o mundo de acordo com a sua área de influência, né, Europa, Ásia, né, e os Estados Unidos vai assumir o controle do Atlântico, né, e a Europa vai assumir, a União Soviética, o oeste da Europa e parte da Ásia, né. Bom, e você tem um novo equilíbrio, então, essas duas superpotências, que na verdade é o seguinte, eu já falei várias vezes. A gente vai ver que a União Soviética, a chamada União Soviética, ela vai se estabelecer como mais uma potência que vamos chamar assim de pé de barro, né? Uma potência de pé de barro. Ou seja, ela aparentemente é uma potência, mas na verdade é uma potência muito frágil. Né? Tanto que não demora mais do que 40 anos para essa União Soviética deixar de existir. Né? Vai ser uma potência a pé de barro, né? Pela própria condição, porque você tem, ela consegue avançar, ela consegue competir militarmente com os Estados Unidos, mas economicamente ela não consegue, né? Você não consegue ter o mesmo padrão, né? Uma sociedade consumidora de bens de consumo, né? Você não tem isso na União Soviética, né? Então, outra coisa que precisa deixar bem claro também, em muitos momentos do século XX, esse chamado movimento socialista, né, que é um movimento que se inicia no final do século XIX e se intensifica e ele ganha espaço no século XX, mas é um movimento exclusivamente do século XX. O socialismo, né, e isso aí, por mais que tem gente que fica com raiva de mim quando eu digo isso, não tem problema. Porque o próprio Marx e Engels sempre vão fazer crítica aos chamados socialistas. Né? Porque o socialismo não é uma contribuição ao capitalismo. O socialismo não é um movimento anticapitalista. Mas o que é o socialismo? O socialismo é uma forma alternativa de organizar os meios de produção, as forças produtivas. É isso. Não tem nada de que se contrapõe ao capitalismo. Stalin não fez isso, a União Soviética não fez isso, Cuba não fez isso, a própria China está aí que fez isso. Né? Você ainda tem
principalmente essa esquerda atrasada, esquerda retrógrada, né, principalmente na América Latina, principalmente no Brasil, que vive olhando para o século XX e acha que nós vamos repetir, e não vai repetir. O século XXI é outra história. E eu costumo dizer o seguinte, depois que a gente vai entender, a própria leitura do Marx vai ter o seguinte, que o capitalismo não é um problema para a humanidade, o capitalismo é uma solução. Onde se produz mais riqueza no mundo? Onde se produz mais riqueza na história da humanidade? O capitalismo é a solução. Agora, você vai dizer, pô, mas gera muita por cima, mas o problema não são as forças produtivas do capitalismo. O problema são as relações sociais que estão caducas. As relações políticas que no século XXI já não dão conta mais do desenvolvimento do capitalismo. Né? Então você tem que mudar as formas políticas. Agora, a força produtiva, você interromper essas forças produtivas é a barbárie total. Mas para outra discussão isso aí. Né? Então, nesse período, né, que você tem esse conflito, então você tem a chamada Guerra Fria, que vai permitir, né, e os americanos vão usar a sua forte presença econômica para garantir os seus aliados, não só política, como a OTAN, como a ONU, né, principalmente a OTAN, mas vai ter o Plano Marshall, especialmente a Europa Ocidental e o Japão, né, e a gente depois vai estudar sobre o que eu estou falando já há um tempo com vocês, do milagre japonês e o milagre alemão. Próxima aula a gente vê isso. Né? Então aqui nós vamos ter alguns fatos. O primeiro fato importante dessa chamada Guerra Fria, né, que vai ser um movimento onde Estados Unidos e União Soviética não vão participar diretamente de conflito, não vão entrar em conflito aberto entre eles, mas vão financiar vários de acordo com seus interesses. Né? O primeiro deles é a Guerra da Coreia, em 1953, né, onde a Coreia vai ser dividida em dois, que temos até hoje. Né? Hoje você tem a chamada Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Norte de influência não necessariamente soviética, depois passa a ser de influência chinesa, e a Coreia do Sul, né, de influência americano-japonesa. Você tem a formação dos países não alinhados, em 1955, Iugoslávia, China, o próprio Brasil vai entrar nesse debate, ou seja, é o que eles vão chamar de terceiro mundo, né? Que são os países, não vou nem conversar nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos. Né? A China vai ser o país que vai ser uma sacada política massa do Mao Tse Tung, né, que o Mao Tse Tung já nasce com um problema com a União Soviética. Eu não vou querer me vincular à União Soviética. Né? Eu quero construir uma outra alternativa para o mundo. Vai chamar os países não alinhados. Você tem a Guerra de Suez, né, em 1956, né, no eixo do Canal de Suez, no Egito. Né, a crise dos mísseis de Cuba, né, a Guerra do Vietnã, a invasão da Tchecoslováquia e os golpes na América Latina financiados pelos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos, a partir da derrota que eles têm em Cuba, né, os Estados Unidos vão se preocupar que o efeito Cuba se espalhe por toda a América Latina. Lembrando que Cuba também não foi uma revolução socialista em momento algum. Fidel Castro se transformou socialista por oportunismo puro. Né? A sua capacidade, porque o Fidel Castro tinha uma capacidade política e oportunista muito grande. Era um político muito bom, mas oportunista muito grande. Né? A Revolução Cubana, na verdade, é uma revolução democrática burguesa. Né? Que, por conta que foi financiada inclusive pela CIA, os castristas foram financiados pela CIA. Né? Mas ele tinha o interesse de fazer uma revolução democrática. Né, ampliar, tirar do Fulgêncio Batista, né, e depois a guerra, quem ofereceu melhor para ele foi a União Soviética, por isso que ele bandeou para o lado da União Soviética. É o caso, gente, por mais que a esquerda fale, mas é um oportunista, é um grande oportunista da história, é um grande mau caráter da história. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, quando a máfia cubana, a máfia americana, a Cosa Nostra, com um dos que foi o cara que formou a máfia, né? A Cosa Nostra, o Luco Luciano. O Luco Luciano ele passa um tempo em Cuba, né? Porque ele fica proibido de voltar para os Estados Unidos, né? Ele vai ser exilado, mas como ele tem um acordo para ajudar os americanos a invadir a Sicília, eles liberam ele, mas ele não pode pisar em território americano. Né? A máfia tem muito cassino em Cuba. Quando a própria máfia apoiou Fidel Castro. Por quê? Fulgêncio Batista
estava querendo ganhar cada vez mais com os cassinos, mas não dá. Apoiou os caras. Quando o Meyer-Linsky vai procurar o Fidel Castro depois de vencida a Revolução, foi o cara que morreu em 1983, que é o grande financista da Cosa Nostra, né? Fidel Castro diz assim, não, nós não queremos 10%, nós queremos 50% dos cassinos. E a máfia vai embora. Então, é só para demonstrar o oportunismo, o mau caratismo desse Fidel Castro, né, que é reverenciado por muita gente na história. Eu mesmo já passei minha vida reverenciando, depois a gente vai entendendo e descobrindo isso. Bem, gente, só deixando bem claro, eu não sou de direita nem sou de esquerda. Isso para mim é coisa do século XX. Hoje a gente tem que procurar estabelecer relações do centro, o que eu chamo de centro democrático. Essa polarização, na minha opinião, é burra. É burra. O século XXI era burro, isso ficou para o século XX. Mas vamos para outro debate aqui. Bom, outro aspecto a ser destacado nesse período, né? Você tem você tem aqui o desgaste do sistema colonial, né? Principalmente você tem comandado por França e Inglaterra, especialmente no norte da África e na Ásia, né? Então você começa movimentos de libertação nacional, inclusive estimulados pelos próprios americanos, né? Norte da África, sudeste sul da Ásia, né? Então os americanos eles vão influenciar essa saída, porque lá é mercado, apesar de que grande parte desses movimentos, como na Líbia, como no Egito, como, né, na Síria, né, muitos desses países vão se vincular à União Soviética. Né? Mas veja bem, não porque tinha socialismo, não era isso, mas porque foi o que ofereceu melhor, era melhor ficar do lado onde as pessoas naquele momento, era melhor. Bom, então você tem aqui a criação da ONU, né? Você tem uma institucionalização do equilíbrio de poder, né? Ela vai fazer a relação de independente, todos os países vão ter o mesmo poder, mas apesar que você tem na ONU o chamado Conselho de Segurança, né? Então, esse período 45-70, 1945-1970, né? Então, ele vai estabelecer o que nós chamamos de ordem mundial contemporânea, que de certa forma o que foi estabelecido, mesmo que tenha sido rompido com a queda da União Soviética, mas o que se foi estabelecido ali ainda se mantém até hoje. Por exemplo, a multipolaridade. Né? As relações multilaterais, ONU, OMC, que é o GATT, depois OMC, né? Apesar de hoje você vê aí gente como Trump, Bolsonaro, né, o Orbán, o Salvini na Itália, quererem romper com essa coisa do multilateralismo, né? Mas todos estão perdendo. Né? A América Latina está perdendo, o Trump praticamente já perdeu os Estados Unidos, e aqui é possível também que se isole e perca também. Né? Ou seja, essas relações multilaterais vão se estabelecer no mundo. Né? Os países vão conversar entre todos. Né? Conversar entre todos aqui. Bem, então você tem o modo internacional, esses estados, né? Você tem dois objetivos. Em primeiro lugar, eu tenho que assegurar meus próprios interesses, né? E em segundo lugar, eu tenho que operar politicamente, com vistas à manutenção de um equilíbrio. E a ONU, o FMI, que a gente vai estudar depois sobre Bretton Woods, né? Ou seja, eu tenho que pensar na minha política, mas pensar como é que a minha política vai interferir ou não na política do meu vizinho. Né? De certa forma, o multilateralismo que foi combatido nos últimos anos, aí nos últimos 5, 6 anos principalmente, que esses grupos a gente vê que estão sendo rechaçados de novo, a humanidade está rechaçando. Né? O maior exemplo é o Trump, né? Esse multilateralismo, ele acaba se mantendo aqui. Bem, então, eu tenho 4 décadas, né, que, como eu falei, né, você tem ao mesmo tempo que você tem certezas políticas, né, todo mundo está ali, não sabe se tem guerra nuclear, o mundo pode acabar a qualquer momento, tudo, mas você tem um equilíbrio, né, você tem um equilíbrio de poder que você nunca viu antes. Que Estados Unidos e União Soviética vão manipulando suas marionetes e eles não vão entrar em guerra, porque eles não são burros também. Né? Apesar que você tem a crise do míssil de Cuba,
né? Então, mas não existe um equilíbrio, mesmo porque a capacidade, mesmo a União Soviética mandando, fazendo a primeira bomba de hidrogênio, mesmo a União Soviética chegando primeiro no espaço, mas a capacidade de financiamento soviético é bem menor do, do que os Estados Unidos, né? Então, então eu tenho aqui, em 1949, né, a União Soviética promove a sua bomba nuclear, em 51 os dois fazem a bomba termonuclear, depois vem Grã-Bretanha, China e França. Bem, então de certa forma, por conta exatamente dessas relações multilaterais, só que você vai criar a ONU. A ONU vai ter um Conselho de Segurança que vai ser exatamente esses caras: Estados Unidos, União Soviética, França, Grã-Bretanha e China. Quer dizer, eles estão ali para manter o equilíbrio, apesar que eles vão digladiando em outros campos, né? Então, a Europa Ocidental, né, foi aquela que mais sofreu, né, essa questão da divisão, a exemplo da Alemanha, né, a Alemanha se divide em dois, né? Então, ali eu tenho, como eu falei, você tem a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, né, que é uma derrota para os Estados Unidos, né, que essa Guerra do Vietnã, inclusive grande parte da sociedade americana, principalmente a classe média americana, vai questionar: os nossos filhos estão morrendo e o que nós estamos ganhando com isso, né? Então você tem esses conflitos, né? Então, eu tenho na verdade, tem gente que vai dizer o seguinte: essa ordem internacional ela vai estabelecer uma política eficaz e permanente de contenção. O que significa isso? Cara, eu sei que você é forte, eu sei que você é forte. Pelo menos aparentemente forte, né? Pelo menos aparentemente forte. Então não vamos brigar não, porque todo mundo tem a perder, né? Depois a gente vai entender um pouquinho, mais para frente falar um pouquinho essa coisa com a China hoje. Bem, agora, você tem essa ordem bipolar, né? Que apesar dessa aparência, você tem flexibilidade entre as partes, né? Você tem estabilidade e perenidade, né? Ela também estava sujeita a força de dissolução, né? Que você tem uma imprevisibilidade, desculpa, gente, da chamada dinâmica internacional, né? Ou seja, você tem algumas vulnerabilidades, você tem algumas insuficiências que vão demonstrando as suas fragilidades. Nem à toa, né? Que já no começo de 1970, com a crise do petróleo, que a gente vai estudar isso depois, lá no terceiro bloco, né? Não só se rompe essa ordem, não só começa a se romper isso aí, como também começa a aparecer, a se vislumbrar uma nova ordem econômica para o mundo. Bom, a questão crucial aqui é que em um sistema dessa forma, você tem um preço a pagar. Ou seja, você tem um funcionamento sistemático dessa lógica, né? Ou seja, o que significa? A cada passo que um dá, o outro tem que dar. Que tem a ver com controle e gestão de território, sistema de população, sistemas culturais, né? Ou a cada passo que um dá, o outro tem que dar, né? Então, só que isso vai acabar ampliando também a distância entre esse chamado centro e periferia, né? É por isso que, de certa forma, a União Soviética não vai dar conta, porque a cada passo que um dá, o outro dá. Só que o outro tem mais dinheiro, o outro dá conta de dar passos cada vez maiores, né? Bom, então, essa política comandada preponderantemente pela lógica militar, né, exige um controle permanente dos territórios, né? Ou seja, você tem arranjos político-territoriais que vão se formando por conta dessa tensão, né? Ou seja, que a sua expansão e manutenção provoca ao mesmo tempo o desenvolvimento de contraforças, ou seja, e de fatores que poderão diminuir as bases, conduzindo ao seu declínio, né? Então você vive numa situação de instabilidade e imprevisibilidade, né, que você cria fatores que podem gerar isso aqui. Bem,
Como acontece também, só que um outro fator importante: em nenhum momento onde você tem duas ou mais, ou uma ou mais potências, né, isso não impediu que potências médias ou potências regionais aparecessem, né? Então, eu tenho Estados Unidos e União Soviética como grandes potências, né, entre aspas, tá? Só que aí você tem as médias potências, né? A própria Europa Ocidental, né, a própria China, a própria Iugoslávia, né? A gente vai ver que a Iugoslávia se dissolve na década de 1990, que a Iugoslávia, o Sérvio se constrói uma política imperialista nos Balcãs que vai se dissolver na década de 1990, né? Então você tem vários projetos nacionais ali que estão vinculados a um desses campos aqui, a um desses campos políticos aqui, né? Então, então, e o que eu quero dizer com isso aqui? Que trata-se, ao mesmo tempo, de um processo que revela uma forte tendência de desenvolver um movimento policêntrico, né? Do que eu estou chamando aquelas potências médias, nas potências regionais, nas chamadas camadas inferiores, né? Mas só que esse policentrismo ele está vinculado a um bicentrismo, vamos dizer assim. Então, aparentemente, você tem um policentrismo, mas está vinculado a um bipolaridade, ao bicentrismo disso aqui, né? Bom, então você tem que essa ordem internacional contemporânea, que se torna bipolar, né? Ela vai se caracterizar primeiro por uma hierarquizada e diversificada constelação de estados soberanos. E se a gente lembrar, falando anteriormente, muitos com a dependência recém-conquistada, como o norte da África e o sul da Ásia, né? Então, mas esses caras vão também reproduzindo o que as duas chamadas grande potências, né, vão fazer em nível global, eles vão reproduzir em nível regional, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura de rigidez, uma rigidez absoluta, né? Então, apesar de que eu digo o seguinte, como eles, como é difícil você manter essa relação, né? As condições reais da sua existência vão sendo minadas a cada ano, a cada década que passa. Não é à toa que isso dissolve no final da década de 1980. Né? Bom, uma experiência, mesmo que fosse de ser eventualmente testado, ou seja, eu tenho situações limite máximas ali, que vão colocando. Né? Eu tenho modelos político-territoriais, né, que são diversos e dinâmicos dos arranjos político-culturais. Exemplo, Iugoslávia. Né? A Sérvia vai dominar os Balcãs, né, e vai construir a Iugoslávia no final da Primeira Guerra Mundial. Só que você não existe uma unidade ali. Você existe uma unidade político-territorial, mas você tem uma diversidade grande político, cultural e econômica, muitas vezes. Né? Por isso que ela vai se dissolver. Né? Então, eu tenho um período, né? Eu tenho movimentos, né? Que eu tenho na África, na Ásia, né? Eu tenho a Líbia, vai ser uma mini potência imperialista ali, a Síria, né? O próprio depois o Irã, né? Então você tem todos esses movimentos aqui, né? Então, só que você cria fronteiras nacionais, muitas vezes, são artificiais. A própria União Soviética vai criar uma fronteira nacional que é artificial, que depois se dissolve, né? Ou seja, que ela não é construída em cima de uma base sólida, mas ela é construída de cima para baixo. Ela não tem uma base, ela é construída a partir do teto e não da base, né? Então, eu tenho uma geopolítica, né? Então eu tenho ao mesmo tempo, né, linhas e zonas com estabilidade e perenidade, né? Muitas vezes provisórias, né? Porque elas são resultado de quê? De direitos conquistados, né? Não é pelo convencimento, muitas vezes pela violência das guerras. Como eu falei, a Guerra Fria você não tem um grande conflito mundial, mas você tem pequenos conflitos extremamente violentos. Né? Os conflitos vão ser extremamente violentos. Né? E essas fronteiras, né? Elas vão ser ao mesmo tempo, ó,
configurações jurídicas e geopolíticas, né? Porque você tem tratados que vão ser colocados a partir de guerras, a partir de conflitos, né? Ou seja, eram rígidas, fortificadas, flexíveis, porosas, né? Só que ela tem a ideia de que você tem soberania daqueles estados nacionais. Então, a União Soviética, Estado Nacional, a Iugoslávia, Estado Nacional, né? No próprio Oriente, a questão dos curdos, né, que até hoje foi resolvida, a Síria, a Turquia, né, você impõe pela força um determinado Estado. Bom, a esses grupos, a essas potências médias regionais, é o que vai ser conhecido como o Terceiro Mundo. Porque nesse período vai ser o seguinte: o primeiro mundo vai ser o capitalista desenvolvido, o segundo mundo, o bloco soviético, o terceiro mundo, o resto, os chamados países não alinhados. Né? Que acontece o seguinte: em 1955, como eu já falei por alto, você tem a Conferência Afroasiática de Bandung, que foi que vai ser comandado pela China, que vai desenvolver um grupo chamado de 77 países não alinhados. Como eu falei, a China ela não quer se vincular a nenhum dos dois. Mao Tse Tung já é inteligente. Ele vai ser esperto. Ele vai. A sacada de, ó, nós não vamos ficar vinculados nem aos Estados Unidos nem aos soviéticos. Né? Então, né, que a China faz a revolução dela em 1949. Né? Depois da Guerra Civil, invadido pelos japoneses. Né? E apesar que a China demora um pouco ainda a sair do seu atraso cultural e econômico, né? Mas já em meados dos anos 70, a China já apresenta capacidade de se mostrar como potência, né? Então, a China já demonstra isso aqui, né? Então, eu tenho as guerras, né? Eu tenho essas guerras, né? Que vai na Índia também. Na Índia você tem conflitos antigos com o Paquistão, então você tem uma série de conflitos, né, que estão sendo apresentados ali, né, naquele momento. Bem, então eu tenho uma série de processos de mudança, né, que, que, que vão durar até 1970, como eu falei. A década de 1970 a gente vai ver que tem várias mudanças. Na verdade, meados da década de 1960, as mudanças já começam a se aparecer, mudanças políticas, culturais e econômicas. Né? Em 1972, mais exatamente, ocorre uma primeira alteração nessa chamada rígida estrutura bipolar. Quando é isso? Quando Nixon, Richard Nixon, ele vai fazer um acordo político-comercial com a China. Ou seja, os americanos já estão prestando atenção no que a China pode ser. Então, vamos fazer um acordo com esses caras, político-comercial com a China. A China já tinha arma nuclear. Né? Então, esse evento, né, ele é conhecido o mais notável das relações contemporâneas. Porque, de certa forma, os Estados Unidos eles estão querendo minar a União Soviética aqui. Né? E a China, ao mesmo tempo, está se integrando na economia mundial. Né? A China, a partir de 1970, como eu falei, vai começar a romper com seu atraso político e econômico e começar a se integrar na economia mundial. Bem, você tem outro elemento, né, que você vai ter também, que vai ajudar a explicar a decadência desse mundo bipolar, né, que é 1968, você tem um tratado de não proliferação de armas nucleares. Mesmo com respeito ou não respeito, mas você tem isso. Né? O movimento diz assim, ó, temos que parar, temos que tomar cuidado. Né? Então, União Soviética, Estados Unidos também vão começar negociações bilaterais, né, para tentar controlar armas nucleares. Né. Você tem outro elemento, a Europa Ocidental, falei da China, a Europa Ocidental está crescendo economicamente, o Japão também. Você tem o crescimento econômico da Europa Ocidental, né? Principalmente França e Alemanha, especialmente a Alemanha. Né? A gente vai lembrar que um elemento que vai ajudar é a formação do chamado Benelux em 1952, que é o, vamos dizer assim, é o princípio, é o ovo, é o princípio da origem do que hoje nós conhecemos como União Europeia. Bem, então eu tenho agora, eu não tenho mais só um projeto
americano e soviético agora. Eu tenho um projeto chinês, que já começa a aparecer, nos anos 70, e eu tenho também um projeto europeu, que começa a se destacar aqui. E também você tem um projeto japonês. Tá vendo? Então, essa bipolaridade ela começa entrar em colapso a partir que eu tenho mais dois grandes projetos para o mundo. Até então eu tinha projeto soviético e projeto americano. Agora eu tenho um projeto chinês, eu tenho um projeto europeu e tenho um projeto japonês. Né? E mesmo essas novas potências, né, regionais que vão surgindo, vão dando um processo de diferenciação no espaço mundial. Então tem China, eu tenho Turquia, eu tenho África do Sul, eu tenho Brasil. Né? Não que África do Sul, Turquia e Brasil fossem independentes à Índia, mas você tem um papel de potência regional ali. África do Sul na África, a Turquia ali na divisa entre Europa e Ásia, tanto que a Turquia vai participar da OTAN, né? E o Brasil na América do Sul. Né? Então, a partir disso, mesmo esses países vão começando a formar o quê? Pensar em futuros blocos regionais de comércio. Depois vai surgir o Mercosul, Commonwealth, que é inglês. Né? Vai ser uma série de blocos regionais, ou seja, que vão ajudar a contrapor isso. Né? Então, o Japão, né, como eu falei, você tem um projeto do Japão que não tem encargo estratégico militar, então você vai permitir modernizar e se desenvolver em outras áreas. Né? Tanto que o Japão, na década de 1980, ele já explode como uma grande potência, como se terceira potência do mundo, depois Estados Unidos e Alemanha. Hoje a economia japonesa retraiu um pouquinho, mesmo porque envelheceu, mas o Japão já aparece nesse processo de modernização. Né? Então, eu tenho o ano de 1980, né, aí eu tenho metade de 1960, começa a dissolver isso. Lembrando, década de 1960 eu tenho os eventos lá em Paris, né, o maio de 68, né, que vão questionar esses modelos políticos vigentes. Né? E década de 1980, 1990, né, vai ser o final disso aí, quando a própria União Soviética não aguenta mais e deixa de existir, né, nesse período. Bem, ao mesmo tempo, gente, é importante entender que esse mundo bipolar vai ser, vamos dizer assim, vai ser, de certa forma, começar a perder importância com a disseminação do processo de comunicação em massa. Ou seja, você vai disseminar valores políticos, democracia, direitos humanos, né? Então você tem aí, você vai questionar essa coisa. Por que tem um país como a União Soviética? Não tem direitos humanos. As pessoas têm saúde, educação, mas não têm direitos humanos. Os Estados Unidos têm liberdade, mas falta alguma coisa. Tá? Então começa a saber essas coisas, né? A questionar essas coisas. Maio de 68 vai ser isso, né? Então, a própria contestação do jovem, a classe média americana contra a guerra do Vietnã é um elemento importante nisso. Né? Então 1970, né, década de 1970, você tem uma rejeição à corrida nuclear, especialmente na França e Alemanha e Inglaterra, especialmente na Europa. Né? Então, eu tenho a ideia de pensar não um grande conflito, quer dizer, esses países, por conta de ter passado só no século XX por duas grandes guerras, já não querem, essa juventude não quer mais passar por outro grande conflito. Né? Então a ONU, né? Outro problema começa a aparecer, né? Em 1900 já na década de 1970 começa a surgir os primeiros questionamentos com relação à questão ambiental. Quando, em 1976, a ONU, na cidade de Estocolmo, promove a Conferência Mundial do Meio Ambiente, que vai ser o primeiro fórum, né, que vai discutir essa coisa do crescimento econômico e sustentabilidade. E hoje a gente vai ver que hoje é um negócio que está em pauta, é um negócio que está assim,
Hoje é a coisa que está em pauta, né? Mas isso começa em 1970, que vai começar a romper com essa coisa. Gente, não é Estados Unidos, União Soviética. Quer dizer, tem o meio ambiente. Como é que não vamos resolver essa questão aqui, né? Quando surge o Partido Verde na Alemanha, né? Organizações não governamentais, ou seja, começar a questionar essa chamada ordem bipolar, né? Então, você tem então você tem essa coisa de também essas ditaduras que vão ser financiadas pelos Estados Unidos na América Latina, né, vão começar a sair de ditaduras, redemocratizar, o caso do Brasil, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, na Ásia, Indonésia, Filipinas, né? Então, eu tenho uma nova lógica aparecendo no mundo, uma nova lógica sendo criada no mundo, uma nova lógica sendo pensada no mundo, né? Então, aí eu tenho, né, 1980, assume Mikhail Gorbachev na União Soviética, né, ele vai apresentar duas políticas estruturais, que é a Glasnost e a Perestroika, né, então ele quer fazer um processo de abertura, modernização agrícola, só que você, vamos dizer assim, o remédio, um país que já estava doente, mas o remédio dado pelo Perestroika matou o doente, né? Porque estava tão doente, né? Estava tão doente a União Soviética, tão combalida, que o remédio matou o paciente, né? Então você tem crise de abastecimento, condições de vida precária, auxílio de liberdade. Só que tentou dar um remédio de uma vez, o paciente morreu, pronto. Aí eu tenho, né, a dissolução do sistema soviético, 1990, a dissolução da Iugoslávia, década de 1990, né? Na Polônia, já em 1980. Eu tenho a eleição do João Paulo II, Vaticano, que o João Paulo II vai ser um grande adversário desse chamado comunismo, né? Apesar que o João Paulo II também não, ele e o Reagan também não se davam bem, né? Então, na Polônia, né, que é a terra do João Paulo II, eu tenho ali a questão dos estaleiros de Gdansk, os movimentos que vão surgindo nisso aqui, né? Então, eu tenho a necessidade agora de abertura econômica, que não tem esses países, ou seja, você tem a união, aí você tem em 1989 a união das duas Alemanhas, a queda do Muro de Berlim, e o impacto econômico é violento. Né? Por mais que você tenha um país na época do Bloco Soviético considerados avançados, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, mas quando esses países se abrem, que se comparam com os avanços que existiam do Ocidente, cara, eles vão dizer que não é nada. Por isso que era chamado cortina de ferro. Né? Você vai ter ali impactos, o impacto vai ser tão grande que nós achamos que era desenvolvido, tinha um carrinho massa, os europeus do outro lado do muro estão fazendo miséria aqui, e nós estamos até hoje com essas coisas atrasadas. Né? Então eu tenho uma refundação da Ásia, né? Eu tenho também um tal de Francis Fukuyama, né, que vai dizer que é o fim da história, depois ele vai rever o processo que não tem fim da história nenhum. Na verdade, o que é o fim da história para ele? O que ele está chamando quer dizer, acabou o socialismo, acabou o sonho, agora é capitalismo, é o liberalismo, porque você não tem isso. Né? O próprio Hobsbawm, ele vai escrever o livro dele, A Era dos Extremos, vai ser até 1992. Não é o fim da história, um novo momento da história. Né? Então aqui, né? Aí o marxismo ortodoxo, né, começa também a mostrar problemas, mostrar falhas. Né? Veja bem, gente, existe uma diferença entre marxismo e Marx. O marxismo foi algo do século XX, algo atrasado, na minha opinião é uma doença do século XX. Eu já fui marxista, hein? Mas o Marx não, a leitura do Marx, do Engels, é muito contemporânea. Porque o marxismo negou até o Engels, inclusive. Tá? Então tem o colapso do socialismo real, né? Então, essas ideias liberais, mas as ideias liberais vão trazer de volta, né, a ideia de utopia da paz, mas você tem uma coisa de um novo liberal, a questão do pacifismo, a questão do meio ambiente, novas pautas vão sendo colocadas aqui agora. Né? Não é a pauta da revolução socialista, novas pautas vão sendo colocadas aqui agora. Né? Então,
Eu tenho novos processos, né? Eu tenho novos movimentos, né? Que não é mais a questão dos estados em si, né? A sociedade, a ideia começa a desenvolver a ideia de sociedade civil, ou seja, até a questão econômica, as relações microeconômicas passam a ganhar evidência, né? A coisa das políticas macro passa a perder cada um pouco de sentido, porque as políticas macro, os caras dizem, bom, eu tenho uma política macro, mas eu tenho que vamos dizer assim, eu tenho políticas macro, mas de repente os grupos são diferentes. Então as políticas econômicas em 1990, começa a se pensar mais na coisa das políticas microeconômicas, né? Começa a aparecer, por exemplo, a chamada ideia de desenvolvimento local, né? E vocês, quando estudar economia regional e urbana, vocês vão ver que até então você tinha ideia do grande planejamento regional. Agora não, são os planejamentos locais, que você tem que atender às condições que estão dadas ali para aquele determinado conjunto de população, respeitando questões ambientais, questões culturais, questões políticas, uma série de elementos que não estavam dados, né? Então, você tem isso aqui, só que de certa forma, no ano 2000, isso mostrando os próprios conflitos, né? Essa nova proposta de liberalismo que vai ser, acaba não resolvendo as coisas, né? Você acaba conflitos, tudo, não existe a questão da miséria, a fome no mundo, ela continua. Então começa a se pensar em outros elementos, né, e outros elementos, mas que a bipolaridade não vale mais, não tem mais a questão da grande revolução socialista mundial, isso não existe, isso não é pauta do século XXI, né? Pensar em como organizar, como eliminar forças políticas atrasadas para que a humanidade toda possa se apropriar das forças produtivas do capitalismo, a lógica é essa, né? Então, né, eu tenho aqui novos elementos que a gente vai falando, né? Então, os tratados, né? A ONU, né, ela vai apresentar um equilíbrio de poder, apesar que é muito frágil em alguns momentos, né, porque de certa forma a ONU ela tem 193 países, mas quem manda mesmo, quem define tudo são os países que têm direito a veto, que são cinco, a Rússia, a China, Reino Unido e França, né? Quem manda são eles, né? Então eu tenho, né, alguns elementos, né? Então, então eu tenho, eu tenho ao mesmo tempo final da Segunda Guerra, o mundo bipolar, final da década de 1990, euforia do liberalismo, né? Mais década de 2000, né? Mostrou que esse novo cenário mundial, aquele do Fukuyama, consenso de Washington, não deu muito certo, né? Não deu muito certo, né? Então começa a década de 2000, as relações internas começam a ser repensadas também, não deixando essas novas pautas não deixaram de existir. A questão do gênero, a questão do sexo, a questão outras pautas, questão ambiental especialmente, né? Então, então eu tenho essa na verdade, o que se insere é a nova ordem multipolar, né? Então, só que essa ordem multipolar, né, segunda década do século XX, que é o ano 21, que nós estamos agora, surge novamente uma ideia de bipolaridade, que eu tenho EUA, Estados Unidos e China, só que a Rússia também aparece como um player importante aqui agora. A Rússia volta a ser um player importante, porque a Rússia ela volta a ter as relações que ela tinha com os antigos parceiros, Turquia, Síria e Irã, continuam se mantendo, né? A Rússia, né, como player importante no tabuleiro mundial, tabuleiro de war, né? Vamos dizer assim, a Rússia, por exemplo, é quem fornece gás para a Europa, né? E a Rússia tem um papel e influência grande na Síria e no Irã e na Turquia, mesmo a Turquia sendo da OTAN, mas o atual governo é mais próximo da Rússia do que dos Estados Unidos, né? Então, eu tenho também a questão de tudo isso vai levar a uma redução do poder dos estados, né? Ou melhor, não é redução, uma requalificação do poder dos estados. Como eu disse, a ideia de nova sociedade civil, a gestão econômica dos recursos,
né, passa a ser mais uma característica mais micro, né? Então todos os elementos vão sendo dados aí por questões novas, né? Então, né, a gente vai vendo, né? Então, essa coisa de o mundo, né? Agora, a ideia de que apesar, né, que o clima de otimismo vai ter na década de 1990, né? Ele vai se desfazer, né? E o mundo vai se remodelando, gente. Né? A economia mundial vai se modelando. Então, década de 1990, a ideia de que o Estado não podia gerir a economia, liberalismo, só que o liberalismo não deu certo. Aí você volta, até nos Estados Unidos tem políticas mais, é só lembrar o Obamacare, né? Até nos Estados Unidos, políticas mais voltadas, né, ao atendimento de grande parte da população. O Obamacare é um exemplo. Não dá para deixar esses caras, o mercado cuidar de tudo. E a gente vai vendo que as próprias leituras que estão fazendo hoje vão tendo pouco tempo. Então você tem o Trump 2016, acabou saindo agora. Aqui é possível. Vamos ver, né, o que vai acontecer na Argentina, no Peru, né? Então você tem movimentos, você tem e na Europa hoje, né, que eu considero o ponto de equilíbrio do mundo hoje é a Europa, né? Econômico, político, cultural, o ponto de equilíbrio do mundo é a Europa hoje, né? Eu acho que é o caminho a ser trilhado, é o caminho a ser seguido. Bem, gente, então fizemos aqui uma discussão, né? Espero que a gente possa continuar, né? Na próxima aula, né, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de Bretton Woods, né? Bretton Woods, né? E depois nós vamos encerrar com a milagre alemão e o milagre japonês, tá bom, gente? Estou postando aqui e aí na terça-feira eu já vou postar uma segunda aula, que a gente ficou um pouquinho atrasado, mas a gente ganha tempo com isso, tá bom, gente? Muito obrigado, abraços, bom fim de semana para vocês.